Olá, meus amigos, espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos ao meu canal Psicossoma. Psicossoma significa mente e corpo integrados. Eu estou iniciando agora uma sequência de vídeos que eu vou contar as minhas experiências dentro de Dáquila, desde quando eu comecei até hoje. Foram experiências fantásticas, coisas que eu vivi que deixariam qualquer roteirista de filme com a boca aberta. Então foram experiências de todos os níveis possíveis, né? Mas as experiências que mais marcaram a minha alma foram as experiências dos meus amigos dentro de Dáquila comigo. Eu vivenciando essa experiência com eles e essa troca, esse crescimento que tivemos ao longo desse período de tempo. Como um bom pesquisador, desde criança eu sou fascinado pelo mundo da energia, das frequências, das vibrações, da parapsicologia, e eu conheci Urandir Fernandes de Oliveira muito lá atrás. Em 1996 eu ouvi falar dele, eu já participava de experiências fora do corpo, com o Marcelo Borges, no curso dele de projeciologia. Eu era um fascinado por esse mundo, por essas frequências, mas ter realmente o conhecimento que me fez crescer na prática, na vivência, foi com Dáquila Pesquisa, que antigamente se chamava Projeto Portal. O início de tudo foi lindo, foi transformador, porque tudo aquilo que tem hoje em Zigurates, tudo aquilo que tem na Fazenda Boa Sorte, na minha época, quando eu entrei juntamente com um grupo de pessoas do Rio de Janeiro, não existia nada, não tinha nada, né? Tinha a boa vontade do Urandir, os filhos do Urandir, o Alan e o Alex, pequenininhos, né? Eram garotinhos lá que eu gostava de ficar enchendo o saco dele, torturando o Alan. Alan era muito divertido, ainda é muito divertido. E ali as experiências aconteciam na força da vontade mesmo. Todas as noites, no final da tarde, tem um morro lá que a gente subia, era difícil. Hoje quem vai lá tem uma passarela maravilhosa. Na época que eu iniciei lá, era na força da vontade e para aqueles que têm costa boa e perna boa. E tinha muitas pessoas que já tinham passado dos 80 anos que estavam lá em cima e estavam melhor do que eu, que estava ali com meus 20 e poucos anos. No início de tudo ali, nós sentávamos às 18 horas para as 19 e era um show. Quando o sol sumia, era um show de luzes que saía do chão, bolas de luzes de todas as cores possíveis que saíam do chão, e vinham na nossa direção e depois sumiam. Para quem nunca viu nada, para quem sempre quis ter uma experiência dessa e de repente, na sua primeira vez, aconteceu o que aconteceu, dessas luzes saírem do chão, minha cabeça pensava, eu vou ter um cara a cara com esses seres. Era o meu objetivo principal, eu quero ter o meu cara a cara com esses seres. O momento que eu voltei de Dáquila, que hoje chama Dáquila, mas na época era Projeto Portal, o início de tudo, era uma experiência maravilhosa de quem gosta realmente de trilha e muita aventura, porque era demorado demais para poder chegar, não tinha estrada. A estrada quem fez ali na enxada mesmo foi o Urandir, e ele que foi o cara que movimentou tudo aquilo, e também foi o cara que nos levava de Kombi. Imagina uma Kombi passando num lugar que era impossível de qualquer outro carro passar. Ele passava e chegava lá e nós todos estávamos lá empolgados e felizes com as experiências, fora as palestras do Urandir, que sempre foram muito boas, muito recheadas de informações que até hoje eu nunca vi ninguém falar dessas informações, porque é direto da fonte. O Urandir tem essa capacidade de conversar cara a cara com os seres desde muito tempo atrás.
E vivenciar essa experiência e viver também essa experiência com ele enriquece qualquer pessoa que está ali do seu lado vai enriquecer a mente, porque ele é um cara que mesmo calado as informações são passadas, porque acontece de tudo, a vibração dele, a energia dele é muito forte. E sempre foi um espelho positivo, bom para mim, uma maneira de eu estar ali, observar e aprender com ele o máximo possível. Desses meus 23 anos até os meus 50 anos hoje, que eu ainda estou buscando o conhecimento e que acelero a minha frequência todos os dias, eu pude relembrar de todo esse início que foi espetacular, com as palestras, com os momentos que as naves passavam, e diferente dessas naves que a gente hoje vê no céu, muito lá em cima, naquela situação pequenininha, às vezes a bola, eram discoides, eram luzes que chegavam até abaixo das nuvens, que eram chamadas de sondas, canéplas, e coisas maravilhosas. Na minha terceira vez que eu fui para Dáquila, para o Projeto Portal na época, tinha um rapazinho lá, um menino, né, chamado Jason, atentado demais. E não sei porquê, eu sempre atraí essas pessoas mais atentadas, que gostam de brincar, que gostam de falar bobagens. E num lugar chamado Lago das Sondas, e aí eu fui descobrir por que tem esse nome, né? Esse menino chamou pra gente ir ali e conversar, mais um outro amigo nosso que acabou falecendo no decorrer da vida aí. E esse amigo Jason começou a brincar com a gente. Ele falou, eu aprendi umas ativações que o Orandi fez, assim, assado, e começou a ativar o corpo da gente ali, sem saber o que estava fazendo, mas estava fazendo a graça dele lá. E eu fiquei observando aquilo, quando de repente do lago sai uma bolha, uma coisa linda, maravilhosa, física, desse lago, maior do que a frente de um ônibus, que passou por cima da nossa cabeça e foi andando na altura do chão. O Jason ficou espantado, não era para o Jason ficar espantado, era para o Jason também querer ir atrás. E o Jason e esse outro rapaz acabaram ficando com medo e não queriam ir de jeito nenhum atrás dessa bolha. E eu, todo empolgado, falei, não vou perder essa chance. Corri atrás dessa bolha. Ao chegar perto dela, bem perto dela mesmo, ela se elevou e eu pude ver ela indo embora para o espaço e sumiu. Aquilo marcou meu coração de uma forma assim profunda. Eu falava, poxa, essas coisas existem. É real, é concreto, dá para ver, dá para tocar, dá para sentir. E ali, na terceira vez, eu decidi participar de todos os trabalhos dali para frente. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. A melhor coisa que eu pude definir de interessante na minha vida foi aprofundar nos trabalhos, nos estudos, dentro do meu jeito de ser, dentro de Dáquila. E foi tão espetacular tudo que eu já passei, tudo que eu já vivi, as experiências, até chegar à conversação com os seres. Não foi uma coisa tão simples, uma coisa tão fácil, foi trabalhado. E eu posso dizer que dentro dessa estrutura que foi criada dos contatos, de início foram os tronos, o trono, né, um lugar que foi criado para poder ter os contatos. O Orandi me chamou o Paulo Parra, nós fomos até um local onde hoje é chamado de Lajinha, na época não era chamado de nada, porque não tinha nada ali. E o Orandi colocou uma cadeira, amarrou essa cadeira nesse trono e fez o primeiro trono. E eu falei, eu tenho uma segunda cadeira, Orandi. E o Orandi falou assim, mas onde você arrumou essa cadeira? Eu falei assim, não, relaxa, eu consegui ela. E na verdade eu tinha pego essa cadeira e a escada na casa do Aridelson, um amigo nosso, que teve muitos contatos nesse trabalho do trono. Então, entreguei lá por Orandi, amarramos lá. E eu fiquei, juntamente com mais um amigo meu, incumbido de utilizar 2 cristais, cada um numa mão, e entregar
esses cristais às pessoas que iriam sentar nesse trono para poder ficar sentados ali longe de bichos, né, que poderiam assustar a pessoa, para que eles tivessem os contatos. Então, era um trabalho de você entregar o cristal, desejar as coisas boas, marcar no relógio, descer, e o contato às vezes acontecia. Quando eu descia, escutava os passos, a sonoplastia, pedras caindo para tudo quanto é lugar, e eu andava devagarinho porque eu queria ver a frequência do que chegava. E chegava algumas estruturas ali, alguns seres, né, que conversavam, e quando eu ficava de butuca ali, eles pediam para mim descer no restante. A época do trono foi uma época de muita ansiedade para mim, porque eu queria ter o contato e não consegui ter na época esse contato de forma alguma no trono, até um determinado dia que eu não estava esperando nada, que eu estava meio cansado, tinha acabado tudo, já era quase de madrugada. Eu sentei nesse trono, bem relaxado, já com a cabeça assim tranquila, né? Se aparecer, apareceu. Quando de repente aparece do nada um cara todo de preto, assim, não dava para ver direito assim o rosto nem nada, e tirou um bastão de luz assim e ficou girando em minha direção. Eu, empolgado, acelerado, comecei a fazer perguntas de todo tipo e ele não respondia. E aí, quando ele afastou um pouquinho, eu falei: eu sei fazer perguntas inteligentes. Não vai embora não, pelo amor de Deus. É a minha chance de poder ter essa conversação com você. E ele simplesmente deu alguns passos e desapareceu. Uma frequência linda, maravilhosa, uma energia que dava uma luz gostosa no peito, né? E eu, empolgado a 1000 por hora, fui contar o caso para todo mundo e ali iniciou a minha história de querer vivenciar essa experiência de ter a conversação para, claro, aumentar a consciência, melhorar a vida. E na medida que aconteceram os milhares de outros contatos, as conversações, os aprendizados, que muitos aprendizados para muitos hoje seria não tão eficaz quanto foi para nós naquela época, por conta do período que a gente vivenciou ali dentro. Foram períodos que ficávamos expostos a nível emocional 100%, porque os seres conseguem ter uma clareza total de quem você é, do que você pensa, do que você fala, do que você sente, do que você esconde, do que você mente, de tudo. Não tem nada ali que você possa fazer que eles não saibam. E é claro que eles utilizavam o nível consciencial nosso para poder nortear o diálogo entre eles. Foi assim quando eram grupos gigantescos, era assim também quando eu tinha a oportunidade de ter o contato individual, até Brasília eu ter uma experiência com a Nilza no duelo dela, esqueci o nome desse duelo, sabe? Era um duelo que o Bilu tinha criado lá na época, e eu, por ser conhecido da Nilza e levar ela até Dáquila, tive a oportunidade de ficar mais próximo possível. E ele falava assim: não ande nenhum milímetro, fique parado. E ele aparecendo para a Nilza, às vezes perto dela, ela não via, às vezes ele chegava perto, ela via, conversava com ela, tomou a tocha dela, porque ela iluminava o local. E a experiência foi, nossa, muito gostosa de ver, até eu querer dar um miguezinho e dar mais uns passos na frente. E o Bilu imediatamente parou o contato e pediu para que eu me retirasse, por conta de que eu não tinha obedecido às regras. Frequência é frequência, energia não pode ser alterada por vaidade da gente de querer aproximar. Se era para ficar quietinho ali, isso tem um porquê. E eu movimentei, e nesse movimento ele pediu que eu me retirasse. E a Nilza intercedeu por mim e pediu para que me desse mais uma chance. E ele, com muito carinho com a Nilza, deixou eu ficar lá um pouquinho, e eu tive a vivência de poder participar naquele ponto. Nesse mesmo AC, né, esse mesmo trabalho que teve em Brasília, eu tive a oportunidade de ganhar uma coisa chamada balinha da memória,
por conta, acredito eu, do TDAH e da concentração péssima que eu tinha na época. Ele fez um teste lá e dessa vez esse teste eu consegui passar. E é claro que eu cobrei o Bilu até não aguentar mais, tadinho. Ele ficou o tempo todo falando, eu vou te dar, Charles. E eu falei, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. E ele realmente me passou uma balinha que foi fantástica, porque depois dessa balinha a minha memória ficou assim, nossa, até boa demais. Me faz lembrar até de coisas que eu não quero lembrar. Coisas que são lá do passado que não desejo. Porque o Charles antigo, né, não é o Charles de hoje. O Charles de hoje já é bem mais trabalhado e, se Deus quiser, vou continuar nesse caminho. E as experiências todas que foram vividas dentro de Dáquila, que eu vivi, que eu vivo ainda, né, que eu participo, me acrescentaram muito. Então, quem está entrando agora em Dáquila, quem está querendo conhecer Dáquila, nossa, é tão vasto. Por isso que é chamado de ecossistema Dáquila, porque as pesquisas são de todas as formas possíveis, de todas as maneiras, né, onde há lacunas que a ciência não se interessa em querer entender, ou que fica somente nos livros. Os pesquisadores de Dáquila vão realmente a campo, vão viver experiência. São experiências na área da psicologia, na área da parapsicologia. O próprio Grande Fernandes de Oliveira é a prova viva de todas essas habilidades, e óbvio que ele ensinou a muitos de nós a desenvolver as nossas habilidades. E hoje eu entendo que habilidade é tudo aquilo que faz você compreender melhor a vida e usufruir melhor a vida no sentido prático de como pode ser mais gentil, ser mais carinhoso, ter respeito, ter posições que não são antagônicas ao que você quer viver, e ao mesmo tempo ter a humildade de entender que quando a gente erra para aprender, e se caso realmente a lição foi completa, a gente não repete mais aquela coisa que incomodava tanto, né? Depois de muitos tapas, eu aprendi tantas coisas interessantes da vida e tenho esse carinho das lembranças do que eu já vivi lá dentro, que, nossa, não tem como. Então, quem quer viver realmente essa experiência em Dáquila, quem está passando por essa vontade de querer conhecer, eu falo, vá. Todos os ACs que tiverem, todos os trabalhos que tiverem lá, vá, participe. E quando for para as tarefas, que são tarefas direcionadas pelos orientadores, Larissa Cautman, Otávio, se caso eu estiver lá também, e eu estiver direcionando algo, seria interessante aquele que estiver indo para o trabalho e com o coração e com a vontade de querer aprender. Não fique focado se o outro está conversando, se o outro está pegando o plásticozinho e está te irritando. Não, esquece, relaxa, deixa cada um viver o seu momento ali e foca em você a absorver o máximo possível daquele ambiente que você está vivendo. Aproveite o máximo daquele ambiente que você está ali vivenciando, porque os lugares que são direcionados são vórtices de energia que os seres movimentam a gente de acordo com a vibração do grupo. E muitas vezes todos que estão ali vivendo as experiências ficam muito ansiosos somente nos contatos. Os contatos são grandiosos, são bons, todo mundo, acredito eu, vai ter a oportunidade, se assim desejar, e correr atrás e crescer e tiver o coração aberto para isso, de ter essas conversações. Mas aproveitar todo o ambiente, aproveitar todas as coisas que são passadas, todo o conhecimento que é colocado na vida de todos nós, não tem preço, gente, não tem preço. E o que eu não entendia na época, porque o meu foco era mais os contatos e as experiências energéticas, vibracionais, é o que realmente me motivava, é o que me colocava para poder movimentar a minha vida. E quando era colocada a parte de trabalhar o financeiro, de entender o financeiro, nossa, eu hoje, quando eu olho e observo que tivemos uma aula gigantesca ao longo desse processo de como acelerar o seu financeiro, de como poder trabalhar seu financeiro, de como poder
crescer até chegar onde a gente chegou, que é o BDM Banco, que é a área que muitas pessoas gostam lá, e na época eu não era muito adepto, porque eu gostava do contato, da experiência de paranormalidade, e aí eu ficava mais focado nisso, mas hoje eu vejo a importância de se ter uma vida financeira boa, a importância de se ter realmente a condição de você poder pagar a sua passagem, ter a dignidade de ir até o local onde você quer conhecer, de ter experiência, de não ficar preso dentro dessas situações que eles colocam para nós de oprimir. Você tem que acordar às 6 da manhã e você tem que trabalhar a vida inteira para quando uma empresa ou o governo quiser, você simplesmente ser descartado como ninguém. Então, isso não é vida para ninguém. E o BDM, ele deu a chance, está dando a chance para as pessoas de que realmente podem conseguir uma vida melhor. E eu sei da história do BDM, porque eu participei desde o início de tudo. Vi o Urandir Fernandes de Oliveira correr atrás desse processo e fazer de tudo para acontecer. Muitas pessoas acham que o BDM surgiu de um período para cá. Não, ele surgiu há 20 e tantos anos atrás. E o criador do BDM foi o Urandir. O criador total do BDM foi o Urandir. O criador total de todos esses aplicativos aí que tem até hoje foi o Urandir. Foi ele. Eu vi ele explicar, ele falar, ele movimentar, ele dizer que no futuro teremos uma moeda nossa e que seremos os banqueiros do bem no futuro. Então ele foi o cara que realmente idealizou tudo isso juntamente com a orientação dos seres, mas ele botou a mão na massa e fez acontecer. E obviamente que ao longo desse processo existiu de tudo, né? Existe sempre as situações que as pessoas não entendem e querem achar que tudo é voltado somente para esse ponto. Hoje eu sei que a parte financeira é importante para a vida de milhões de pessoas que podem saber que os seres existem, podem saber que esse universo de energia está aí para nós todos, mas que às vezes não tem como focar, direcionar, treinar, porque não tem tempo, não tem a vida para si. Não consegue ter essa vida para poder fazer uma viagem dessas. Não consegue, às vezes, se deslocar do seu espaço, né, às vezes em Belo Horizonte, São Paulo, Natal, até a região do Mato Grosso do Sul, ou vivenciar todas as experiências que foram colocadas. Eu vivi na época todas as experiências porque, como o meu próprio trabalho, eu conseguia correr atrás e fazer e investir. Para mim foi o maior investimento da minha vida. Foi um investimento de 27 anos que eu cresci mentalmente, emocionalmente, que eu aprendi a lidar com as amizades, com o amor dessas amizades, e ser grato de fato mesmo pelo esse professor maravilhoso que é o Urandir e por tudo que eu já vivi até então lá, e vou viver e espero viver o tempo até chegar na transmutação, se caso eu prolongar mais ainda a minha vida ou não. Eu quero, e não prolongando, transmuto também do mesmo jeito. Não há outro pensamento na minha cabeça do que realmente é viver essa coisa profunda que é a transmutação, que é o crescimento e a expansão da consciência, o entendimento de todas essas frequências, sem a rigidez que a tolice da falta de experiência nos dá, né? A falta de experiência nos dá preconceitos, medos, crenças arraigadas em coisas que realmente não levam a gente a lugar nenhum, e uma esperança vazia, porque você ter simplesmente a terceira dimensão como um ponto de vida, de certo, de correto, não tem sentido algum. Não tem sentido algum, porque você nasce, vive a sua vida ali até seu estado de adolescente, é colocado um tanto de informações na sua cabeça e muitas dessas informações não te levam a lugar nenhum. Depois você tem como processo de vida o envelhecimento até as doenças chegarem, e por mais que você lute, treine, faça todos os exercícios possíveis, a certeza que você vai ter é da morte. Essa é a certeza. E no dia que você
não consegue mais levantar o seu corpo, seu templo maravilhoso, pode ter certeza que muitas das pessoas que usufruíram junto com você, que estavam ali junto com você, não vão estar com você no momento que você realmente precisar, ou no momento que você estiver partindo. Qual que é o sentido disso? Nós não viemos para esse mundo para sofrer, para ter pensamentos negativos contra as pessoas, ou vivenciar a pior coisa do mundo, que é perder a vida. Nós viemos para esse mundo para poder encontrar de fato o potencial que há dentro de nós. E esse potencial, através das frequências e das experiências de Dáquila, eles passaram para nós milhares de fórmulas, milhares de coisas que até hoje estamos aí trabalhando para poder propagar para a população, para que a população entenda e compreenda que não há necessidade de ser escravo de ninguém, não há necessidade de ter sofrimento, dor, tristeza, angústia, que há esperança sim em crescer, que há esperança sim em movimentar a vida para algo melhor, que por tudo que possa chegar de pior ao ouvido de todos, né, que possam criar medo em todos, lembrar que um ser humano tem uma potência de transformação que pode levantar esse nosso mundo no sentido do crescimento. Não precisaremos de ficar vivendo o medo como antes. E não precisamos também criar dentro de nós pânico em relação a nada, porque a vida foi nos dada pela consciência nossa, pela vida e por todas as coisas que tem aqui, que somado faz a gente chegar aonde a gente gostaria de chegar. No caso da consciência expandida, você vai conseguir perceber a realidade quando você quebrar a antiga realidade que você tem até então. Porque o que te trouxe até aqui hoje só vai te levar até aonde você está. Para você conhecer coisas além e conseguir ir muito além, você vai precisar de romper seu circuito repetitivo, você vai precisar romper sistemas de crenças que não te levam mais a lugar profundo e bom, e você vai ter que entender que é capaz sim, que tem poder sim, que independente de tudo que já falaram com você, você tem esse potencial para poder fazer a diferença na vida dos outros. E não gerar tristeza, medo, angústia, briga, conflitos que não levam a lugar nenhum. Dentro de Dáquila eu vivi todas as experiências possíveis, positivas. E eu inicio a minha sequência de vídeos aqui com esse vídeo que era para ter 20 minutos, eu tenho 30, mas que eu sei que vai ser importante para muitas pessoas que querem conhecer, que querem entender, que gostam desse tipo de assunto e que almejam ter uma percepção mais aprofundada do que realmente é a vida e o que podemos fazer para poder movimentar. Dáquila Pesquisa, antigo projeto Portal, tem braços no conhecimento total de tudo que existe aqui. Um dos pilares, né, da nossa estrutura dentro de Dáquila é realmente a expansão da consciência através do conhecimento. Esse é o lema principal, mas não é o conhecimento guardado na caixinha da sua cabeça, não. É o conhecimento que você pode ir a campo, o conhecimento que você vai atrás, o conhecimento que os livros falam que não existe tal coisa, e você vai lá pesquisar, vai testar, vai questionar, vai aprofundar, vai ampliar, porque isso não cria mal à ciência, isso não atrasa a ciência, isso não faz a ciência ficar pequena, isso amplia a ciência, isso aprofunda a ciência, isso garante a ciência que ela não está limitada ao conhecimento que até então foi colocado para nós nesse mundo. Não podemos ir além. E foi assim que tudo evoluiu até então, com os questionadores, com as pessoas que buscam, com aqueles que querem melhorar, com aqueles que acham que aquilo que foi colocado não está se encaixando perfeitamente dentro da realidade, que há mais coisas nesse mundo para ser explorado e há um universo de coisas para a gente aprender. E por que ter que ficar amarrado só simplesmente pela crença de que não somos capazes ou que no momento atual não vamos chegar a lugar nenhum? São ditos malucos aqueles que conseguem investir seu tempo, investir sua saúde, investir sua vida
e conseguir trazer resultados que hoje nós estamos sendo beneficiados porque essas pessoas enfrentaram. Os caras que acreditaram que era possível colocar a luz no mundo inteiro, criaram, né, a eletricidade e assim por diante. Na verdade, só relembraram, né, porque isso aí é uma história para depois a gente conversar. Mas o que eu quero dizer é muito obrigado a todos. A sequência de vídeos sobre as experiências que eu vivi dentro de Dáquila, somado com o conhecimento que eu adquiri e tudo que eu quero passar, começa hoje, começa nesse vídeo que eu estou colocando aqui. E carnaval eu pretendo estar lá na fazenda, pretendo jogar o meu futebol arte, narrar, brincar com as pessoas todas lá com muito carinho, né, e iniciar 2025 com o pé muito firme dentro dessa instituição, desse lugar, desse ecossistema maravilhoso que é Dáquila, que cresceu demais e vai crescer mais ainda. E quem quer conhecer, tá lá, Mato Grosso do Sul, Dáquila Pesquisas, os sites oficiais estão aí. E quero continuar colocando as experiências para vocês terem noção também de tudo que a gente já viveu. Um beijo, um abraço. Esse canal se chama Psicossoma. Psicossoma significa a soma da mente com o corpo. Esse canal ele é feito para poder levar informações e informações que possam aumentar a consciência de quem quer. Espero que vocês possam também me ajudar no sentido de dar um like e propagar esse canal para que muitas pessoas possam ter acesso a essas informações. Um beijo, um abraço, um carinho a todos aí. Espero vê-los muito em breve nos outros vídeos e em Dáquila Pesquisa. Abraço, gente.